fala é Miguel Mazzucchini Batistel, sócio do escritório Loza Ramos e Mazzucchini, e vamos para mais um vídeo do canal DRM-ADV, uma tentativa de descomplicar o jurídico para vocês. Como a maioria de vocês já sabe, o contrato social é o documento que estabelece as regras e regulamentos que regem a operação da empresa. Esse instrumento ajuda a proteger os interesses dos proprietários, define as responsabilidades dos sócios e estrutura as relações internas da empresa. Antes de adentrar, então, em assuntos mais específicos, aqui vale uma ressalva. A maioria dos contratos sociais hoje é padrão. O que isso quer dizer? Um contrato social padrão geralmente é confeccionado por um profissional da contabilidade. Isso acontece porque todo empreendimento, todo negócio que é aberto pela lei deve ter um contador. E então o empresário acaba terceirizando esse serviço jurídico para o contador, que está relativamente preparado para isso. Acontece que o contrato social que é feito pela contabilidade é um contrato social padrão. Geralmente nós temos no contrato social padrão cláusulas pré-definidas para o momento da abertura do CNPJ e não engloba certos pontos específicos. Faz com que muitas cláusulas não sejam previstas, e isso acontece porque foge da alçada do profissional da contabilidade. Se a sua empresa ainda segue os padrões do primeiro contrato social que foi feito ainda pelo contador na época da abertura do CNPJ, você deve ter cuidado. Provavelmente, ao longo do tempo, o seu negócio foi alterado, seja na forma operacional, seja na estrutura societária ou até mesmo pela relação com terceiros e fornecedores. Vamos aos tópicos que eu separei hoje para a gente conversar nesse vídeo. Pontos essenciais do contrato social. Proteção dos interesses do proprietário. O contrato social deve definir especificamente e claramente qual a participação de cada sócio. Ainda deve-se atentar para as questões de entrada e saída de sócios da sociedade. Em relação à proteção dos proprietários, deve ser delimitado e previsto as formas de distribuição de lucros e de perdas. Aqui vai uma ressalva da importância de se ter um profissional jurídico para a confecção desse contrato social, porque o trabalho do jurídico é prever possíveis questões futuras, ou seja, já prevendo pela experiência e pela própria lei, por outros casos análogos, jurisprudências, o que ocorre em determinadas situações. E o motivo de fazermos essa prévia análise já prevendo o futuro é para que seja evitado possíveis e eventuais conflitos lá na frente. Outro ponto que deve ser atentado é a responsabilização dos sócios. Deve ser bem definida no contrato social. Situações como quem será o responsável pela assinatura de contratos, pela tomada de decisões, se as decisões devem ser conjuntas ou isoladamente, até mesmo em alguns casos prevendo a necessidade conjunta de todos os integrantes da sociedade para determinado assunto. Deve ser previsto quem será o responsável financeiro, quem será o responsável pelo dia a dia da operação, ou até mesmo se essas pessoas se confundem, ou seja, se vai ser o mesmo sócio que vai ser responsável por diversas situações. A responsabilidade dos sócios não só é importante para cada um individualmente, mas para a sociedade, pensando numa forma de organização. É melhor ter limitados todos os pontos e o que cada integrante deve ser responsável e deve fazer na operação do que uma forma de desorganização social. Além de proteger os sócios individualmente, como foi falado, o contrato social também tem o objetivo de proteção do negócio, do empreendimento. É necessário fazer previsões sobre conflitos que surjam eventualmente, sobre quem decai a responsabilidade e a forma como essas devem ser solucionadas. Com uma estrutura social previamente definida e com todos esses pontos salientados, é possível tornar incertezas em riscos. Tornando incertezas em riscos, temos uma maior facilidade para prever o desenrolar de cada situação e assim resolver as disputas e conflitos de forma mais rápida e eficaz. Então, em resumo, se você é empresário, ainda segue com o contrato social da forma padrão, feita por um profissional de contabilidade, você deve estar atento, pois provavelmente o seu contrato social não está de acordo com a sua operação específica. Então esse foi o conteúdo que nós achamos importante expor para vocês no dia de hoje. Mais para frente nós traremos cláusulas mais específicas que podem ser importantes para o seu negócio, como apuração de haveres, vedação de concorrência, dever de compartilhamento, regência supletiva pela lei das sociedades anônimas e dentre outras. Se essas informações foram úteis para ti, deixa um comentário, dá um like, se inscreve no canal,
que nas próximas semanas terá mais conteúdo.